religiosidade. Amém? Aleluia. Sem perder tempo, irmãos, eu estive procurando uma palavra de missão. Marcos 8, capítulo, versículo 27. E ali eu estive procurando, meu irmão, uma palavra e fui ler a Bíblia, caçando uma palavra que trouxesse o tema de missão. Mas aí o Senhor me levou até Marcos, Evangelho de Marcos. Inclusive já estava até marcado, que eu não me lembro nem o dia que marquei este versículo, mas já estava marcado. E o Senhor, quando Ele marca um compromisso, Ele já tem tudo preparado. E ali por um momento eu fiquei sem entender, mas em meio aos louvores, em meio às oportunidades, o Senhor só confirmou aquilo que Ele já tinha preparado. Amém? Todos encontraram? Amém, glória a Deus. E vai nos dizer assim a palavra do Senhor. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Só até aí, irmãos. Querido Deus eterno Pai, Senhor, está aqui a Tua palavra, Pai, o Senhor ministrou o meu coração, Deus. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que não seja eu, que eu diminua, Pai, que eu desapareça e que o Senhor engrandeça neste lugar. Aleluia. Que eu seja apenas, Pai, canal e veículo da Tua palavra. Fala com a Tua igreja, fala comigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Eu creio que o Senhor não só vai tocar, como já tocou essa noite. O Senhor tem algo tremendo para cada um de nós, o qual aqui Ele nos dirigiu, o qual aqui Ele preparou este momento. Aleluia. Amém. Quando você adora, meu irmão, como diz lá no Salmos 11, você tem que adorar o Senhor em primeira instância. Ele nos exorta a exaltá-lo, a adorá-lo. Porque quando você esquece o mundo, quando você esquece os seus problemas, aleluia, as suas adversidades, as suas tempestades, aleluia, quando você esquece o vento e quando você determina só adorar, só fazer a vontade de Deus, você pode ter certeza que é você adorando, é você o exaltando e Ele lá na sua casa e cuidando e curando e salvando e libertando, porque Ele é Deus Todo-Poderoso de toda a eternidade e para sempre reinará, e Ele pode todas as coisas na minha e na sua vida. Amém? Irmãos, aqui saiu Jesus com os seus discípulos. A palavra vai nos dizer um pouco mais atrás que ali ele já vinha a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, que ali ele vinha de grandes batalhas com os seus discípulos. E nesse versículo 27, aleluia, ele vai separar, ou ele vai tirar os seus discípulos do meio da multidão para uma reunião particular. Aleluia. Ele chama ali os seus 12 discípulos e vai em busca às aldeias. Ali a palavra vai nos dizer que era um lugar pagão, um lugar de adoração a outros deuses. Aleluia. E o Senhor Jesus, Ele tinha essas coisas, né, de pegar e ir justamente a lugares que era contra a sua vontade, lugares que povos eram contra os desejos ou a adoração do Deus Criador, do Deus Eterno. Ele fez isso também quando foi escolher os seus 12 lá na Galileia, né? Em outras situações falaram que era Galileia dos Gentios, que era um lugar pagão, lugar de adoração a Baals, né? Outro tempo chegou até os romanos, levantaram até um altar a César, que dizia que ele era Deus, um dos deuses também, né? Aleluia. Mas aqui o Senhor Jesus leva os seus discípulos justamente para um lugar pagão. E faz, se a gente for ler rapidamente, uma simples pergunta:
quem dizem os homens que eu sou? Já foi falado aqui que o Senhor sabe todas as coisas. Ele não precisa perguntar porque ele sabe, mas ele tem que perguntar porque ele precisa ouvir da nossa boca. E aqui ele pergunta aos seus discípulos, não por uma questão ou por uma preocupação de saber o que as pessoas, aquela multidão falavam ao seu respeito. Aleluia. Ele também não pediu tempo para que os discípulos fossem lá pesquisar, até porque os discípulos andavam no meio do povo e a todo tempo escutavam o que as pessoas falavam de Jesus. Por um certo momento, uns diziam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros diziam que era mais um profeta. Aleluia. Mas se a gente voltar um pouco atrás, em meio à multidão, Jesus, ele, no primeiro momento, ele não gostava, falando assim para a gente entender, ele não gostava de estar no meio daquela multidão. Ele precisava, porque ele tinha que trazer a palavra do Senhor, ele tinha que converter, ele tinha que exortar, aleluia. Mas o primeiro momento que Jesus fazia era se afastar da multidão e orar. Aleluia. Ele orava, ele saía e orava, porque só o Pai, ele sabe e entende a necessidade de cada um de nós. Aleluia. E ali ele saía para orar, apresentava-se ao Senhor, depois ele voltava àquela multidão e trazia a mensagem, a palavra que o Pai o colocava para que fosse ministrado. Aleluia. E o pastor Luiz falou algo interessante sobre a missão, porque verdadeiramente aqui missões não vai existir pastor, presbítero, diáconos, auxiliares, até porque naquele grande dia, pastor Luiz, quando o Senhor voltar, a gente não vai apresentar credencial nem carteirinha, a gente vai ter que estar na posição de salvo, a gente vai ter que estar alinhado com o Senhor, porque quando ele voltar naquela nuvem em grande glória, aleluia, ele não vai requerer posição, nem vai requerer credencial, nem muito menos certificado de batismo. Ele vai querer saber se você está na posição de salvo. Aleluia. É isso que importa para o Senhor. Se a gente for olhar nas parábolas da ovelha, da dracma e do filho, aleluia, na dracma a gente vai ver que naquele momento que a mulher perde e ela busca a dracma incessantemente até encontrar, e quando ela encontra, ela se alegra. Aleluia. Porque ali aquela mulher vai representar o próprio Deus. Na ovelha, o próprio Deus sai e vai buscar que se perdeu. Na dracma, o próprio Deus busca até encontrar. Aleluia. Já no filho pródigo, ele deixa ir porque ele sabe o caminho de voltar e ele volta. A palavra não diz que ele volta. Aleluia. Então, em vez de a gente se preocupar em criticar, por que nós não se preocupamos em buscar, em correr atrás, ou até mesmo soltar uma palavra? Porque uma vez experimentado, aleluia, da presença do Pai, ei, não tem como você se perder mais. Onde você estiver, você vai ser notado, porque a presença do Pai está em você. E mesmo você se desviando, mesmo você correndo de encontro à palavra do Senhor, ou contra a vontade de Deus, uma hora ou outra o Espírito vai te incomodar e você vai se lembrar, porque você não pertence mais ao mundo. Você experimentou da vontade do Pai e é na presença de Deus que você tem que permanecer. Aleluia. E na dracma, meus irmãos, ele nos faz sim relembrar, ou até mesmo nos alertar. Aquela dracma perdida, aleluia, ela estava na casa, sim ou não? Ela tinha valor, sim ou não? Mas ela perdida, ela estava fora da posição. Ou ela perdida, ela não estava no colar da noiva, ela não estava
no colar de Cristo. E quando se encontra, meu irmão, uma ovelha que se perdeu, quando se resgata, a gente sabe a dificuldade. É mais fácil você ganhar uma alma para o Senhor do que você correr atrás daquela que se perdeu. A gente está cansado de saber disso. Porque, irmãos, a gente vir pregar na igreja, no templo, cheio de pessoas crentes que já conhecem a palavra, é muito fácil. Chegar aqui nesse lugar é difícil. A gente teme e treme, pastor. O senhor sabe disso. Todos que chegam aqui têm esse temor, ou tem que ter esse temor de Deus. Mas em buscar um que se perdeu, meu irmão, é difícil. E voltando para o texto, a palavra vai dizer que o Senhor saía da multidão e os discípulos ali meio que agoniados, meio que já também pressados pela multidão. Porque, pastor, hoje a gente chega, já sente a presença de Deus. Quando a gente chega na casa, o Senhor já está, porque Ele que prepara tudo. Aleluia. Mas naquele tempo, quando as pessoas ouviam falar de Jesus, quando Jesus chegava, a multidão era que já estava presa. E eles ficavam, cadê ele? Já está dando a hora, cadê Jesus que não chega? E os discípulos às vezes iam lá atormentar ou atrapalhar, olha a audácia, atrapalhar a oração de Jesus. Mestre, a multidão te procura. Aleluia. E é isso que temos que fazer, meu irmão. Porque aqui em meio a essa multidão, o Senhor via, Ele sabia quem era seguidor e quem era discípulo. Ele conhecia, Ele conhece a todos. Ele sonda e esquadrinha mente e coração de todos. Mas e aí quando chegavam, e meio àquela multidão, a palavra vai dizer que a multidão apertava e os discípulos disseram: mestre, não é bom que vamos por aí, senão não chegamos do outro lado. Vamos de barco, que é mais seguro. E eles foram de barco. Quando chega lá do outro lado, quem já estava lá? A mesma multidão. Aleluia. E ali eles falavam, ou eles se alegravam, porque sabiam que onde Jesus estava tinha multiplicações, tinha milagres, tinha bênção. Aleluia. E eu creio que eles já imaginavam, porque o Senhor, quando fez aquele milagre, os próprios discípulos, os próprios servos do Senhor que andavam com Ele, ficaram se perguntando, até porque o Senhor perguntou: é grande a multidão, grande é essa multidão. Aqui nós não temos uma grande multidão, mas para o Senhor somos sim uma grande multidão na presença dele. E ali o Senhor, os discípulos se aquietavam porque pensavam que o povo ia comer. Temos aqui pouco dinheiro, não dá para alimentar tanta gente. Outro disse: mas tem aqui um menino com um cestinho, com um lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí o Senhor diz: é a matéria-prima que eu preciso, até porque Ele é o próprio pão. Ei, quando o Senhor diz: é a matéria-prima que eu preciso, coloca na minha mão. Aleluia. Ei, ali a bênção. Primeiramente o Senhor agradeceu, repartiu, deu para todos comerem. Ainda encheram mais 12 cestos de sobra. Ei, eu não sei o que é que te impede. Eu não sei como você chegou essa noite. Se tem algo que impede de adorar, se tem algo que impediu de clamar ao Senhor, mas eu quero te dizer essa noite: pega aquilo que tu acha que é pequeno, ou pega mesmo a tua pequenez, coloca nas mãos do Senhor, porque grandes coisas Ele fará, porque o que Ele tem é muito melhor, é muito maior do que eu e você imagina. Aleluia. E ali o Senhor ficava meio quieto, porque a multidão sempre ia. Quando dizia Jesus, ouvia falar de Jesus, a multidão sempre ia em busca, sempre o apertavam, porque só queriam receber a bênção, o milagre. E o Senhor Jesus, olhando para ele, diz: eu sei o que vocês vêm fazer aqui. Aleluia. Aleluia.
Vocês vêm atrás de comer o pão que padece, mas vocês precisam entender que eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar a vida, e quem come deste pão jamais terá fome. Aleluia. Muitos iam porque sabiam que no final tinha milagre, tinha bênção, mas eles não entendiam que o maior milagre, a maior promessa era o próprio Jesus, que era a vida eterna, que estava ali diante deles. E o Senhor perguntando aos discípulos o que diziam aquela multidão que ele era. Aleluia. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iam falar, porque eles sabiam que cada um tinha uma posição, ou cada um achava uma coisa diferente de Jesus. Mas o intuito de Jesus era saber daqueles 12 discípulos, dos 12 que andavam com ele, o que eles haviam entendido de Jesus com eles. No verso 28, vão dizer: Senhor, ele disse que o Senhor é João Batista, até porque a memória mais refrescante que eles tinham era de João, que foi antes de Jesus, o derradeiro. Outros diziam que era Elias, aleluia, mas outros diziam é mais um dos profetas, glória a Deus. Mas aí Jesus vem com uma pergunta que verdadeiramente interessante, uma pergunta reta, direta e concreta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. Aleluia. Perguntar, irmãos, para o mundo lá fora, até porque nós temos que falar do mundo lá fora, aleluia, porque nesse momento, nessa palavra, o Senhor separou de si para ter uma reunião particular. E essa pergunta agora é para nós, crentes, que dizemos servos do Senhor. Muitas das vezes dizemos até discípulos do Senhor. Mas para nós, ou nós, o que dizemos que Jesus é? Jesus fez essa pergunta para os discípulos e gerou ali um certo espanto para com eles, porque falar do mundo lá fora é fácil. Vir aqui pregar para o irmão é fácil, vir aqui mostrar o irmão é fácil. Agora viver o que eu prego, será se eu estou conseguindo viver? Perguntar o mundo lá fora quem é Jesus é fácil, mas se eu me perguntar quem é Jesus para mim? E assim Jesus fez. Mas vós, que dizeis que eu sou? Aleluia. E Pedro, como sempre agoniado, como sempre gostava de estar à frente, aquele ali o mais elétrico, aleluia, respondendo a Jesus, ele lhe disse: Tu és o Cristo. Aleluia. Uma pergunta direta, a pergunta a qual Jesus queria ouvir. E até mesmo no momento que ele falou, que ele respondeu, Jesus admoestou para que não dissessem aquilo dele, aleluia. Mas também o evangelista vai dizer que Pedro disse aquilo de Jesus, que ele era o Cristo, não por ele, mas sim pelo Espírito de Deus, o qual nos dá a sabedoria e o entendimento. Não é teologia, não é vã filosofia. Pedro não tinha nada disso, mas tinha o principal, o qual nos ensina, o qual nos dá o entendimento, que é o Espírito de Deus. Aleluia. E ele disse: Tu és o Cristo. Não, ele disse: Tu não és um santo, tu não és um profeta, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o qual vive e reina para todo o sempre. Aleluia.
preparam, aleluia, causam até um efeito esponja, procuram um versículozinho, distorce para apresentar para uma grande multidão. Porque, meus irmãos, a tristeza do Pai, infelizmente, é que muitos ministros da sua palavra, infelizmente, estão perdendo essa sensibilidade do Espírito Santo, se corrompendo e buscando grandes multidões. Aleluia. Mas o Senhor aqui vai nos mostrar ao contrário, até porque Jesus não precisava ou não precisa de multidão, porque lá na grande glória existem miríades de anjos o tempo todo. Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. E ali o Senhor pegou os seus discípulos, separou do meio do povo. E no capítulo 9, o Senhor vai separar discípulos do meio dos discípulos. Mas o que é isso, meu irmão? É um melhor do que os outros? Não. É o buscar diferente. É intimidade diferente. E só a gente só vai saber se o Senhor permitir lá na glória. Mas o Senhor tem uma intimidade maior com 3: Pedro, Tiago e João. E ali trazendo para os dias de hoje, a gente poderia muito bem pensar: Senhor, mas o que é isso? Por que essa intimidade maior com esses 3? Ou por que esses 3 diferenciados ou separados? E o Senhor poderia muito bem olhar para nós e dizer: cadê a consagração? Cadê a oração? Cadê a adoração? Cadê o coração contrito e quebrantado diante da minha presença? Aleluia. A palavra aqui não vai nos dizer, mas eu creio, irmãos, se o Senhor separou esses 3, tinha algo diferente nesses 3. Até porque quando o Senhor chamava Moisés para a conversa, ele subia só. Tinha uma multidão imensa também. Algumas situações, o Senhor dizia: pega 70 anciões, pegarão, vem subindo, mas no meio da escalada, os anciões até aí tá bom, mas outro degrau, Arão aí tá bom, o Josué tá bom por aí, mas só quem subia no topo do monte para ter intimidade face a face com o Senhor era Moisés. Por quê? Porque tinha uma intimidade diferente com Deus. Ele tinha uma santidade com o Senhor. Aleluia. E o Senhor nos pergunta essa noite, ou Ele até nos olha essa noite, e Ele nos está vendo como seguidor ou como discípulos? Apraz ao Senhor essa noite nos ver não como esponja, mas como peneiras e poros bem estreitos, como um filtro, que estamos sim no meio do mundo, até visualizamos, ou até em certas situações nós se deparamos com situações do mundo, mas conseguimos sim discernir o que é espiritual, o que é do Senhor, até porque o homem espiritual, ele não é discernido pelo mundo, ele filtra, ele exclui aquilo que não é de Deus, o que é do mundo fica para o mundo, e o que é do Senhor vem para o Espírito. Temos que ser espirituais, irmãos. Temos que ser diferentes, temos que ter uma intimidade com o Senhor. Muitas das vezes dizemos discípulos do Senhor e não queremos orar. Jesus sempre orava, Jesus sempre agradecia ao Pai. E nós queremos ser servos do Senhor, discípulos, mas temos uma alergia à oração. Ei, meu irmão, orar para dormir, e quando acorda orar, os irmãos me perdoem até usar essa palavra, mas até Moisés, de 2 anos e 7 meses, ele ora para dormir. Aleluia.
E quando acorda, também ora. Amém. Glória a Deus. O Senhor está de prova disso. Agora, querer ter uma intimidade com o Pai, querer sim largar as vontades da nossa carne, para acordar nas madrugadas, para buscar ao Senhor, até porque a própria palavra nos instrui a isso. Orai e buscar ao Senhor. O Senhor diz: orai, buscar-me-ei, clamar-me-ei, e te darei coisas grandes que ninguém ainda viu. É intimidade com o Senhor. Temos que ter essa intimidade, temos que ter esse discernimento espiritual. Aleluia. Porque quando nós estamos aqui neste mundo para estar só olhando para os defeitos dos irmãos, nosso próprio irmão, isso só nos dá a levar que estamos cada dia mais distantes do Pai. Agora, quando você caminha em direção ao Pai, quanto mais você se aproxima de Deus, aí você consegue enxergar os seus próprios defeitos. Aí o Senhor vai enxergar aquilo que não é da vontade dele, para que você esvazie tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que você possa estar dando um passo. E quando você dá esse passo, ao Senhor olhando lá de cima: ei, sobe mais um pouquinho, sobe mais um degrauzinho no monte, vem mais para perto do Pai. Aleluia. Porque quando o Senhor estava aqui falando, ou fez essa pergunta, ele já estava instruindo aos seus discípulos que logo mais à frente ele ia ser tirado deste mundo. Aleluia. Ele ia ser tirado. E ele queria entender: quando eu for arrancado dessa terra, será que ficou alguma coisa? Será que ficou alguma palavra? Será que ficou algum ensinamento? Era esse a pergunta, era esse o intuito de Jesus. Até porque o Senhor, quando ele veio no seu ministério terreno e carnal, ele veio como missionário, ele veio para servir. O ministério do Senhor foi todo o tempo servindo. Todo o tempo servindo ao Pai, fazendo a vontade do Pai e servindo aquele povo. Aleluia. E ali aqueles que ficavam próximos e o Senhor falava, diziam que logo à frente o Senhor ia ser tirado e que a 3 dias ressuscitaria. E as pessoas ficavam se perguntando como seguir ou como ir com Jesus. E ele disse uma simples frase, ou até mesmo, aleluia, uma promessa: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. A cruz, meus irmãos, significa sofrimento, é símbolo de sofrimento. Aleluia. É morte, é vergonha, é zombaria, é rejeição e é renúncia pessoal. Muitas vezes a gente se dói porque o irmão falou uma palavra, aleluia. Mas quem é escolhido, meu irmão, quem é separado, quem tem a presença de Deus, ele é rejeitado mesmo. Ele é rejeitado, ele é negado pelo homem, mas por Deus escolhido. Por Deus é escrito o nome no livro da vida. Aleluia. E é isso que o Senhor perguntou, e é isso que o Senhor falou, e é isso que o Senhor alertou. Quer vir após mim? Vai ser rejeitado. Quer vir após mim? É sofrimento. Quer vir após mim? É morte. Quer vir após mim? É renúncia. Esse é o verdadeiro significado da cruz. Eu vou correr, irmãos, para não passar muito tempo, apesar que já passou. Mas no capítulo 9, o Senhor vai separar os discípulos dos discípulos. E ali vai levar num algo mais íntimo. Ali o Senhor sobe o monte da transfiguração junto com eles, e ali
o Senhor vai transfigurar em glória. O seu ministério terreno, ele veio como Deus, onipotente, onisciente, sabia todas as coisas, mas tinha abrido mão da sua glória, porque ele veio no intuito não de resplandecer como luz, porque o intuito do Senhor, se ele viesse com glória, era fácil demais de identificar a Deus, não era muito fácil sentir o desejo da pessoa de Jesus por causa da sua glória, mas ele abriu mão da sua glória no seu ministério terreno, porque o intuito do Senhor era atrair as pessoas com a palavra. A palavra de Deus. É isso que nos quebra, é isso que nos muda, é isso que nos transforma. Aleluia, é a palavra. Porque o homem, ele não tem que ser moldado. Aleluia. O homem, ele não tem que ser forçado. O homem, verdadeiramente na palavra, que é o próprio Jesus, ele tem que ser transformado. E ali sobe, e o Senhor aqui vai quebrar 3 protocolos na transfiguração. Está ali Pedro, Tiago e João, e o Senhor Jesus na transfiguração, ali já sabendo que a sua partida estava próxima de se arrancar dessa terra, o Senhor quebra um protocolo. Aparece Moisés e Elias, justamente 2 homens, 2 profetas, 2 servos de Deus, que conheciam muito bem de partida. Aleluia. Moisés, a gente sabe, desobedeceu a Deus, ele levou ele num alto monte, mostrou a terra, mas disse: tu não vai entrar, porque me desobedeceu. Mas mesmo assim, o Senhor ainda ocultou o seu sepulcro, e houve uma guerra pelo seu povo, porque Moisés tinha algo extraordinário com Deus. Elias da mesma forma. Num certo momento se amedrontou, pediu até para morrer. E o Senhor: deixa de ser besta, rapaz, está pedindo para morrer, não vai morrer mais não. Não vai vir do jeito que está. Lá um saco de fogo, né? Aleluia. E no meio do redemoinho foi transladado e foi levado para a glória. E aí o Senhor faz aparecer Moisés e Elias falando com Jesus sobre a sua morte, que estava próxima. Creio que ali dando injeção de ânimo. Ei, já foi falado aqui essa noite, para criticar, para apontar o dedo, é fácil e tem muitos, mas o Senhor também levanta pessoas, levanta vasos para dar injeção de ânimo. Ei, tu caiu, ei, tu está caído, estão apedrejando, estão pisando, estão querendo te matar. Aleluia. Ora, levanta. Ainda não terminou, não é tempo de desistir como foi o louvor, não é hora de desistir, porque o Senhor ainda tem sim verdadeiros homens de Deus. Há muita corrupção no nosso meio, é verdade, o Senhor tem entristecido, mas ainda há muitos remanescentes. Sejamos humildes para aprender com os mais velhos. Aleluia, porque esses já sofreram, esses já sim tiveram pancada, pedrada, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, e é através dessas pessoas, do ministério, é através do testemunho, e é através da verdadeira palavra, o qual aprenderam com o Senhor Jesus Cristo, que nós devemos ter também essa humildade e seguir este mesmo caminho. Palavra, é palavra. Aleluia. Não é som de batuque, não é louvor, é palavra, é a verdadeira palavra, que é o próprio Jesus. Aleluia. E ali, em meio àquela glória toda ali, os 3 vendo aquela situação, aleluia. E Jesus, já para encerrar, porque tinha que voltar, porque tinha que buscar o povo, ainda havia muito a ser resgatado. Pedro mais uma vez. Pedro era afoito, era pastor. Pedro mais uma vez, toma a frente. Aleluia. No versículo 5 do capítulo 9, vai dizer assim: Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas.
Aleluia. Aleluia. Sabe até que Pedro já tinha até preparado as cabanas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Para mim não tem problema não, estando aqui pertinho de ti, porque Pedro tinha sim uma chegada a Jesus. Ele sabia, ele entendia que o Senhor estava próximo a partir. Ele queria estar ali juntamente na glória. Aleluia. E o Senhor Jesus vai e diz: essa glória, essa glória é para encher, essa glória é para nos encorajar, essa glória é para nos preparar, mas nós precisamos voltar e buscar aquele ainda que não me conhece. Aleluia. E eu volto aqui a dizer: chegar aqui e pregar para crente que já está encrecado, cascado da palavra, e mesmo assim ainda desliza para um lado e para o outro, sabendo, conhecendo, é fácil. Agora você sair do conforto da sua casa, você pregar e viver, buscar viver o que você está pregando, é difícil, é para poucos, porque vai ter pancada, vai ter guerra espiritual, vai ter batalha. Aleluia. E é isso que o Senhor Jesus está nos dizendo hoje. A missão, você vem aqui é só para recarregar suas energias, você vem aqui essa glória toda, aleluia, não é para você guardar para si, não é para você sair só pulando e chegar em casa se alegrando, cantando, louvando, não é só para isso não, é para você correr, voltar para o mundo, porque ainda existem pessoas cativas, ainda existem pessoas que se encontram perdidas e precisam ser resgatadas pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Aleluia. É para isso que o Senhor nos chama essa noite. Culto de missão. Tem um tema, missão, mas a missão todos nós somos aptos a fazer. O Senhor nos disse: ide por todo mundo, ide por os 4 cantos do mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é missão, meu irmão. Você chegar no seu vizinho, trazer uma mensagem, uma palavra, é missão. Você dizer que Jesus cura, salva e liberta, é missão. É até fácil falar, mas muitas das vezes você está enfermo em casa. Muitas das vezes você tem até perdido um ente querido recente, mas você tem que ter essa coragem e pregar e fazer essa missão, porque só Ele cura, salva e liberta. Só Ele é o verdadeiro caminho que nos leva à salvação. Aleluia. Há quem diga que todos os caminhos levam a Deus. Por um certo momento eu vou até concordar, pastor. Eu até falei com o pastor, que tinha um rapaz debatendo. Por um certo lado eu vou até concordar. Leva a Deus em qual sentido? Em qual sentido todos os caminhos levam a Deus? Porque a palavra vai nos dizer que naquele grande dia todos estarão perante ao Senhor. Todos. Agora quem vai ser salvo? Só pelo verdadeiro, só pela pessoa, só pelo Deus, só pelo nosso Senhor Jesus. Naquele grande dia todos estarão perante ao Senhor. Todos nós vamos ser levados ali perante a Deus. Mas se vai ser salvo, meu irmão, só você e a sua comunhão e a sua intimidade com o Senhor Jesus. Agora, dentro da palavra, verdadeiramente nós sabemos que só o Senhor Jesus, Ele é o caminho, não um. Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Glória a Deus. Peço perdão aos irmãos, tive que abreviar mais por conta do tempo, mas essa noite o Senhor nos perdoa. Mas vós, quem dizeis que eu sou?
Amém? Que Deus abençoe. Eu já quero desde já agradecer também a todos os irmãos, dizer ao pastor que no que precisar, o irmão pode contar conosco, pode contar comigo. Amém? E eu agradeço por essa rica e valiosa oportunidade, em nome de Jesus.